Boa noite. Os estudantes de comunicação da Unisanta terão daqui a pouco uma aula especial. Eles vão participar de uma palestra com o jornalista da Sport TV, André Rizek. Só que eles vão ter que esperar mais um pouquinho, porque antes disso eu converso com ele ao vivo aqui no Caderno Regional. André, obrigado, por participar conosco do Caderno Regional. Importante essa troca de experiência aí com os futuros profissionais da área do jornalismo, não é? Boa noite a todos. Eu adoro ir à faculdade porque se teve uma decisão acertada que eu tomei na minha vida foi fazer jornalismo. Na época meu pai falava assim, não faça isso, você vai morrer de fome. Chegou a me apresentar amigos dele, jornalistas que passavam dificuldades na época. Eu fiz PUC em São Paulo, entrei em 93, me formei em 96. Não morri de fome, graças a Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não digo, mas... Foi a decisão mais acertada da minha vida, não só pela profissão que eu gosto muito, que é a profissão que eu amo, mas também pelos amigos que eu fiz na faculdade, pelos amigos que eu fiz na profissão. Eu fui casado 2 vezes, as 2 mulheres eu conheci na faculdade. A maior parte dos meus amigos são jornalistas, enfim, é o que eu adoro fazer e acho que é uma das poucas coisas que realmente eu faço bem na vida. Agora, você começou no jornalismo impresso, né? Foi. Quer dizer, você estava me falando também, quer dizer, desde a época da faculdade... Você direcionou para isso, você pretendia e queria trabalhar com jornalismo impresso. Sempre. O que eu gostava, o que eu gosto mesmo é de escrever. E no 2º ano da faculdade, eu fiz um estágio no jornal da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. E na época eu falava assim, não, se você colocar seu nome aqui no jornal como estagiário, você nunca mais vai arrumar um emprego na grande imprensa, imagina. E eu acreditava, não, pode pôr e tal. E de lá eu fui, imagina só, para o estado de São Paulo, para o Estadão. E foi na base da insistência mesmo, porque o Francisco Dornelas, já falecido, ele coordenava o curso de focas do Estadão, que é um curso muito tradicional da nossa imprensa. E eu fiquei assim mais uns 3 meses, na época eu não tinha e-mail, mandando carta, ligando, eu fui muito chato mesmo. E ele falou assim, ele me chamou um dia para conversar, falou, eu nunca vi um cara, você é muito chato, você liga, manda carta, você vai ficar 1 semana aqui na redação, você não pode encostar em nada. E ele me deixou no caderno de turismo por 1 semana. E de fato eu não podia fazer nada, eu só podia ver as pessoas trabalharem. E quando acabou a semana, obviamente eu não fiquei satisfeito e fui procurar uma vaga em qualquer lugar ali de estágio. E eu queria trabalhar com cultura. E eu fui para o caderno de cultura do Jornal da Tarde, que já não existe mais, né, infelizmente, o JT. E era uma página só feita por estagiários, sem remuneração. E foi lá que eu comecei, no caderno de cultura do Jornal da Tarde. E eu achava na minha cabeça que a minha vida era o jornalismo cultural. Eu queria escrever grandes ensaios, eu achava que eu ia ser um grande pensador da cena cultural brasileira e fui parar no esporte totalmente por acaso. E como é que foi esse por acaso, né? Que você passou aí por várias revistas, Placar, IG, por aí vai. Aí Playboy também, né? Você teve uma passagem pela tempos, Playboy. Foi. Como é que você acabou no jornalismo esportivo? Então, essa página na qual eu trabalhava, que chamava SP Por Aí. Nossa, outro dia eu reli os textos que eu escrevi na época, horríveis. Essa página fechou, era uma página feita só por estagiários e a página deixou de existir. E todos os estagiários foram dispensados. E aí me chamaram, um amigo meu trabalhava em esportes, me indicou, a chefe, na verdade, dessa página me indicou para o caderno de esportes, tinha uma vaga remunerada em esportes. Na época, 143 ou 47 URVs, o pré... URV, pré-real. Pré-real, né? Mas para mim já era uma maravilha, porque eu não era nem remunerado. E eu chorei, tive uma crise de choro, porque eu falei, não quero trabalhar com esportes. Eu olhava os meus futuros colegas e futuros amigos, eu não quero ser como eles, não tem nada a ver comigo. Sempre adorei esportes, sempre fui fanático, mas não queria trabalhar com isso. Tinha um preconceito com a área de esportes, né? E fui pedante, burro de ter dúvidas, mas eu fui. E fui para fazer tabela, né? Assim, fazia basicamente tabela, arte no jornal. Na época não tinha essas facilidades da internet, era tudo na mão. Ganhou, soma 3 pontos, abaixa 3 pontos, tudo na mão, né? E com 2 semanas assim de esportes eu vi que aquela era realmente a minha área, o que eu gostava. E aí o repórter que cobria Corinthians à época, o Arthur Almeida, ele teve um problema de saúde, não pôde trabalhar num domingo e tinha um jogo do Corinthians no Parque São Jorge contra o Mojimirim, eu lembro muito bem desse jogo. Foi 3-0 Corinthians, 3 gols do Marques, que era aniversariante do dia. E eu fui, o jogo foi no Parque São Jorge, era um jogo pequeno, eu fui, fiz a crônica do jogo, gostaram e fiquei. E aí com 19 anos me contrataram como repórter de esportes do Jornal da Tarde. Aí comecei a cobrir seleção brasileira e enfim, estava em casa. De lá eu fui para o Lance,
sou da primeira turma do Jornal Lance, a turma que fundou o jornal, junto com o Paulo Vinícius Coelho, Lédio Carmona, muitos jornalistas, Marcelo Barreto era um dos editores do jornal, era uma turma fantástica. Do Lance eu fui para o Portal IG, eu fui da turma também que colocou o portal no ar em 2000, naquele boom da internet, lembra? Sim. Que contratavam todo mundo e demitiram todo mundo um ano depois. E aí a Placar me convidou para ir para a Editora Abril. Foi um dos primeiros portais, né, de internet também. Foi um dos primeiros. Tinha o Último Segundo. Acho que ainda tem, né, o Último Segundo. Confesso que faz tempo que eu não acesso. Foi um dos primeiros portais, mas eram tempos de loucura, porque se contratava muita gente e um ano depois estava todo mundo na rua, né? Foi a bolha da internet, né? E aí a Placar me chamou para trabalhar. A Placar era mensal e virou semanal. E aí eu fui para a Editora Abril, onde eu passei quase 10 anos da minha vida e foi um lugar maravilhoso onde eu trabalhei. O projeto da Placar Semanal durou muito pouco tempo. Para você ter uma ideia, ele fechou, a Placar Semanal ela fechou em 2002 com o argumento de que o Brasil não ia fazer nada na Copa do Mundo, ia dar vexame, era muito caro mandar as pessoas para o Japão e para a Coreia, eu estava até credenciado. E aí fecharam a revista, no ano em que o Brasil foi campeão do mundo. E aí eu estava naquele impasse para onde eu vou, e como o acaso sempre guiou minha carreira, mas com muita sorte, me colocaram na Playboy. Ó, fica lá na Playboy, e a diretora falou assim, ó, você vai ficar aqui um tempo, se não der certo, você vai embora, porque eu não posso abrir uma vaga. E de novo uma coincidência interessante, já me deram uma missão que era entrevistar o Popó, para aquele entrevistão da Playboy. E era no Carnaval em Salvador, eu tinha que achar o Popó no Carnaval. Uma boa época, né, para achar o Popó em Salvador. Eu consegui, fiz o entrevistão e eles gostaram e eu fiquei. E aí virei editor da revista, fiquei na Playboy por 3 anos. Da Playboy eu fui para a Veja, da Veja eu voltei para Placar e aí por um acaso também eu fui parar na televisão. E esse por acaso foi justamente também no Redação Sport TV que você apresenta hoje, você estava me contando. Foi. Né? Na Veja, eu fiz a matéria da Máfia do Apito, eu cobri política na Veja, como você, todo dia de terno e gravata, entrevistando ministros, eu cobria política. E aí, como minha área de atuação era Polícia Federal, Ministério Público, eu fiz a matéria da Máfia do Apito. Matéria da qual os santistas não têm boas recordações, porque um dos jogos anulados foi Corinthians e Santos, né? É verdade. E eu fiz a matéria da Máfia do Apito e aí me chamaram para falar dela em 2005 no Redação Sport TV, à época apresentado pelo Luiz Roberto. Eu nem pensava em trabalhar em televisão, eu fui para falar sobre a matéria. Estava muito feliz, confortável na Editora Abril. E aí gostaram da minha participação como convidado do programa e quando terminou o programa já me convidaram para fazer participações remuneradas. E eu fui ficando e virei chefe de redação do Sport TV em São Paulo. Isso foi em 2009. E depois de um ano chefiando a redação, de novo, algo que eu nunca tinha pensado, o diretor do canal me convidou para ser apresentador, que era algo que eu nem imaginava que eu pudesse fazer um dia na vida. E foi assim que nasceu eu ir para o Redação e essa transição foi fácil, André? Quer dizer, a linguagem é diferente, né? Quem sai do impresso vai para rádio e TV também, que é outra linguagem. Foi dificílima. Bom, primeiro eu fui contratado sem saber nada de televisão, nada, chefiando uma redação. Quer dizer, eu chefiava pessoas que conheciam muito mais do que eu sobre o veículo. Então eu tive que chegar com muita humildade, porque eu não sabia nada mesmo, né? Nunca tinha entrado numa ilha de edição, enfim, não sabia nada sobre televisão. E aí apresentar um programa então foi muito mais difícil. Para você ter uma ideia, o Redação ele é feito hoje sem o teleprompter, né? Aliás, desde o começo ele foi feito, porque eu não conseguia ler. Não é porque foi pensado, eu não conseguia ler, eu não conseguia seguir as letrinhas ali. E no começo foi muito penoso, muito difícil. Acho que eu era um apresentador muito ruim no começo, mas foi uma aposta da televisão e eu fui fazendo ali do meu jeito, da forma... Você falou isso do TP, eu me lembro que há pouco tempo atrás agora aventou-se até a possibilidade de tirar o TP, porque daria um pouco mais de naturalidade para os apresentadores, né? Não precisar ficar lá lendo no TP. Né? Hoje em dia a tendência dos programas, a Globo, o Sport TV, nem todos estão sem TP. Aliás, acho que até a minoria está sem TP hoje em dia. Mas a tendência é você tirar o TP dos programas. Mas na época não era. E foi uma coisa porque eu não conseguia mesmo. E pior do que ser o apresentador, eu já cheguei como editor-chefe também. De uma coisa que eu não sabia fazer. De novo, chefiando pessoas que conheciam mais sobre o produto do que eu. Mas hoje eu adoro fazer isso. Eu adoro. Eu estou há 6 anos fazendo redação. Começou por acaso, mas eu adoro. Assim, acho que é a coisa na carreira que eu faço há mais tempo. Assim, né? Não na empresa, porque na Abril eu fiquei quase 10 anos, mas é o veículo
no qual eu trabalho por mais tempo, há 6 anos. E se me deixarem, eu espero ficar muito mais tempo lá. Agora, André, daqui a pouquinho você vai conversar com os alunos aqui da universidade. Queria saber a sua opinião sobre a importância do diploma de jornalismo. É fundamental, é essencial? Olha, eu acho muito importante que as pessoas... Eu não acho que o diploma de jornalismo deva ser obrigatório para exercer a profissão. Eu acho que é perfeitamente possível que você tenha uma pessoa formada em história, por exemplo. Mas que tenha uma formação acadêmica? Ah, não, isso é sem dúvida. Formação acadêmica... Isso seria uma obrigatoriedade na sua maneira de entender? Eu acho muito importante. Eu não sei se é uma obrigatoriedade, porque o bom de estar numa faculdade é que a gente que trabalha no dia a dia, a gente reflete pouco sobre a profissão. A gente está tão engolido pela máquina do dia a dia que quando eu venho bater papo na faculdade, as dúvidas de professores, de alunos, eu começo a pensar, poxa, a gente está tão engolido pelo dia a dia que é tão interessante ver as pessoas que discutem a teoria. Eu não sei te responder isso, se a pessoa precisa ter um diploma. Eu acho que é muito importante que ela tenha um diploma para a vida dela, não só para o jornalismo, Sim. mas para a formação cultural, para a formação de vida dela. No caso do jornalismo, eu acho que a nossa profissão ela tem aspectos muito sérios que a pessoa talvez não precise necessariamente aprender na faculdade. No meu caso, eu gostei muito da faculdade. Ela me deu grandes elementos, fora as amizades, fora a convivência, grandes discussões com professores da época, a gente lia jornal, debatia, ela me deu, tem coisas que até hoje eu trago da faculdade de discussões que eu tive com colegas, professores. No meu caso, ela foi muito importante para mim, mas eu não gosto de pensar nela como algo obrigatório. Eu conheço pessoas que não têm diploma de jornalista, como o Juca Kfouri, por exemplo. Sim, que é cientista político, né, na verdade. Que é cientista político, exatamente. O Joemir Betting era economista. E por aí vai, né? Temos por aí vai. Vários exemplos, né? Por aí caso. Vai, exatamente. Então, assim, eu acho que é um passo... Eu, quando olhar um currículo, na minha posição de chefe, fez jornalismo, conta positivamente. Sim, claro. Mas não acho que deva ser uma obrigatoriedade, na minha opinião. Até porque a próxima pergunta é a respeito até de pessoas que não são formadas em jornalismo, muitas delas, que são os boleiros, né? Que hoje é muito comum a gente ver na televisão. Quer dizer, muitos deles são inclusive seus companheiros lá de Sport TV. Já estiveram dentro do campo e agora estão diante das câmeras. Qual a sua opinião também a respeito disso? Eu vejo assim, eles são meus colegas. Alguns criticam, que a gente sabe, outros são a favor. Porque hoje em dia, se você olhar as emissoras de esporte, né, e que mostram esporte tanto em TV aberta como em TV fechada, dá pra gente dizer que a maior parte dos comentaristas, eles são ex-jogadores, né? E árbitros fazendo comentários, exatamente. Né? Eu vejo assim, eu não considero, as pessoas confundem um pouco e tratam o ex-jogador como imprensa. Eu não considero eles jornalistas. Eles são meus colegas de trabalho, mas não de profissão. Vejo eles como pessoas que estão fazendo comentários técnicos, especificamente técnicos, como você, por exemplo, convidar um baterista para analisar um concerto de rock, como você convidar um pianista para analisar tecnicamente o que é uma composição musical. Então eles vão ali, eles vão falar sobre o aspecto técnico. O júnior pode falar muito melhor do que eu se o jogador devia chutar de 3 dedos ou de peito do pé. Né? Esse é o ambiente dele. Mas eu não espero que um ex-jogador faça uma reportagem, que ele apure uma história. Ele não vai ser um produtor, no caso, de matérias. Que ele apure uma história, que ele se debruce sobre uma apuração de fôlego, de meses. Então, acho que são questões... Eu acho interessante o casamento das duas áreas, o jornalista com o ex-jogador. Eu gosto de ver programas onde você tem sempre as duas visões. Eu não vejo como o boleiro, como você disse, tirando o emprego de um jornalista. Eu acho que as coisas são complementares e não excludentes. Acho que a maior crítica, na verdade, era essa, né? De que, de alguma maneira, estivesse tirando uma vaga de trabalho de um profissional. Exatamente. Eu não vejo assim. Eu acho que eles são um capítulo à parte. Eles são um elemento a mais e não algo que tire o papel do jornalista, porque a reportagem, quem vai fazer o repórter, a história, quem vai fechar o programa, quem vai editar uma matéria, é o jornalista que vai fazer. André Rizek, muito obrigado, pela sua entrevista aqui. E boa sorte lá com os alunos agora da Unisanta. Estou ansioso, tomara que venham boas perguntas. Boa noite, obrigado. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Caderno Regional faz agora um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí, até já. No período de janeiro do ano passado a julho desse ano, os casos de dengue em Guarujá dispararam. Subiram de 60 para mais de 1.100.
Para tentar diminuir esses números, são realizados mutirões de limpeza diariamente. Mas boatos de que falsos agentes estariam entrando nas residências para cometer crimes têm dificultado o trabalho das equipes. Na última semana, uma publicação nas redes sociais deixou muitas pessoas assustadas. Um aviso de que crachás e coletes de agentes da dengue tinham sido roubados para serem utilizados por criminosos fez com que muitos moradores de Guarujá barrassem a entrada das equipes durante os mutirões. Eu recebi pelo WhatsApp, mas aí eu fiquei, falei, não, eu não vou repassar sem saber se é verdade, senão pode causar muito tumulto, né? Segundo nota oficial divulgada pela Prefeitura na quarta-feira, essas informações não passaram de boatos e atrapalharam ações de combate à doença em alguns bairros da cidade durante essa semana. A administração municipal ressaltou que todos os moradores têm seus direitos e devem exigi-los, como, por exemplo, pedir um documento de identificação ao agente. Mas é importante colaborar com a inspeção. É muito importante que os moradores abram a casa para o agente, quando ele está no bairro, é para passar informação, é para identificar algum criadouro que passa despercebido pelo morador. E o agente está ali para passar todas as informações necessárias, esclarecer todas as dúvidas para o morador. Crachás e uniformes. Todos os agentes da prefeitura vão às ruas devidamente identificados. As equipes utilizam blusa amarela e são acompanhadas por um supervisor com blusa azul. Todos utilizam calça bege ou jeans e tênis. O morador já está acostumado aqui no município do Guarujá com os agentes com uniforme amarelo. Eles já chamam até os amarelinhos. Fábio mora no bairro Santa Rosa há 20 anos e fez sua parte. Para ele, é importante colaborar com a fiscalização. É importante que deixe eu entrar pelo menos nos quintais, e verificar, se há algum foco do mosquito. Quem ainda tiver alguma dúvida quanto ao inspetor que bater em sua casa, pode ligar para o controle de dengue no telefone 3341-6569 e confirmar a identidade do agente. Você tem meios de saber se você está realmente colocando alguém dentro do seu quintal, da sua casa, que realmente foi mandado para fazer isso, ou se simplesmente é uma pessoa que está se aproveitando da situação. E em Praia Grande acontece amanhã o dia de combate à dengue. Serão distribuídas à população cerca de 30 mil cartilhas. O material possui informações e dicas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Moradores podem ajudar com medidas simples, como colocar telas em ralos, limpar calhas periodicamente e eliminar pratos de vasos de plantas. São ações que eliminam o aparecimento de criadouros. Cerca de 2 mil funcionários públicos e voluntários vão trabalhar na ação. Em Santos, o TRE já usa biometria para quem faz o título de eleitor pela primeira vez ou precisa de uma segunda via. A medida é para garantir mais segurança no sistema eleitoral. O primeiro passo é a assinatura eletrônica e depois uma foto. Por último, é coletado as impressões digitais e sem sujar os dedos. O procedimento dura cerca de 15 minutos. O novo título fica pronto na hora. Achei rápido também. A moça ali também me ajudou ali. Muito bom, moça. O cadastramento biométrico está sendo realizado também nos cartórios das demais cidades da Baixada Santista. O objetivo é aumentar a segurança do processo eleitoral. O eleitor fica sempre preocupado. Eu votei e eu fui tentar votar e alguém votou no meu lugar, ou alguém votou antes de mim. É isso que nós queremos evitar. Você vai ser identificado pelas suas impressões digitais. Isso é muito mais seguro do que antes, que só tinha a sua assinatura ou os dados da sua qualificação. Agora não, são as suas 10 digitais. Nesse cartório de Santos, a procura já está sendo grande. Quem tira o documento pela primeira vez ou precisa de uma segunda via é obrigado a se enquadrar no novo sistema. O serviço é feito por agendamento pelo site do TRE. Com a data marcada, o eleitor comparece à zona eleitoral levando os documentos pessoais. Um documento que comprove a sua residência e um documento pessoal.
Só não pode ser o CPF, mas, por exemplo, o RG, Carteira Nacional de Habilitação, certidão de nascimento, de casamento, todos esses documentos que lhe identificam, preferencialmente que tenham uma foto, eles servem. Na região, 1.300.000 eleitores devem ter as suas impressões digitais registradas no sistema biométrico. Ainda não há um prazo para que esse novo cadastro seja obrigatório, mas a previsão do Tribunal Superior Eleitoral é que até 2018 todos os eleitores brasileiros sejam cadastrados. Cauê perdeu o título de eleitor e veio tirar a segunda via. Achou importante esse novo procedimento. Agora não tem como as pessoas, quando forem votar, deixar de mostrar que são elas mesmas e for alguma outra pessoa votar por ela, né? Porque ela tem a obrigação de votar, então ela tem que votar, e com esse sistema biométrico novo, ela vai estar colocando o dedo lá, né, e tá identificando que é ela mesma. Anote aí o site do Tribunal Regional Eleitoral, é o tre-sp.jus.br. O juiz Antônio Álvaro Castelo, da Vara do Júri de Santos, decidiu que Tiago Batista de Barros, o Chupeta, vai a júri popular. Ele é acusado pela morte do músico Dan Nunes. O crime aconteceu na madrugada do dia 30 de março. Depois de 3 audiências públicas, Tiago Batista de Barros, o Chupeta, continua preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente. O júri ainda não tem data definida. O vocalista da banda Trevo, Dan Nunes, levou um tiro nas costas em frente a um bar, na rua Oswaldo Cochrane, no Embaré, na madrugada de 30 de março. O jovem havia se apresentado no estabelecimento e estava na calçada. Denunciado por homicídio qualificado, o acusado está sujeito a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Chupeta não se conformava com o fato de sua ex-mulher ter mantido um caso com o músico, mesmo após a separação do casal. O pai de Dan Nunes disse que o filho se envolveu com a ex-mulher do acusado há 3 anos. Um homem foi preso em flagrante ontem à noite, suspeito de assassinar a mulher na frente da própria filha na Vila Nova, em São Vicente. Francisco da Silva Souza, de 27 anos, atirou 3 vezes contra a esposa após uma discussão. O suspeito teria descoberto há 15 dias por meio de um aplicativo que era traído. A filha fugiu para um bairro vizinho e foi encontrada por populares. Já tem programação para o fim de semana? No próximo bloco tem o Divirta-se, a agenda mais completa da região. Não perca, nós voltamos já. O delegado reformado Paulo Della Rosa lança o segundo livro dele amanhã às 6h30 da noite na Livraria Realejo. O livro recebe o nome de 121 Rosas Feitas para Matar de Amor. O número não é por acaso. 121 é o tipo penal do homicídio. Então, como eu acredito demais que a solução para todos os problemas, inclusive o problema de segurança, é o amor, eu fiz essa relação. 121 rosas feitas para matar de amor. O desejo de escrever surgiu após o delegado ficar 2 anos em coma. Sofri alguns reveses, fui baleado e, a partir disso, tive uma nova visão da vida. A necessidade que temos da exposição. E, como eu sempre digo, escrever é um ato de coragem. Aproveitei essa oportunidade, desse momento de profunda reflexão, para, através da palavra e da poesia, que, na minha opinião, é a essência da escrita, fazer uma releitura de mim mesmo e encontrar nos outros, através dos outros, porque escrever não é um ato para nós, e sim para os outros, melhores caminhos para mim, para a minha cidade, para o meu país e para o meu semelhante. Este já é o segundo livro do autor e o próximo já está a caminho. O meu próximo livro, com certeza, será De Volta do Amanhã. Uma pessoa que sonha muito, como eu, mas que tem um compromisso com o presente. Sonhe algo que você possa realizar. Acredite em você, acredite no seu semelhante, sonhe alto, mas não perca nunca essa relação com o presente, com a realidade. Então, esse vai ser o próximo. Chegou a hora de se preparar para o fim de semana. Quem traz as dicas é a Ione Furukawa.
Tem de tudo um pouco. Shows de rock e MPB, espetáculos no teatro e comédia e ação nos cinemas. Fica ligado e anota aí. Roda VT. A famosa banda de rock dos anos 80 está de volta aos palcos.